partir do verso 48. Isso, agora sim, iluminado eu vejo quem está aqui, olha aí que benção. Atos capítulo 7. Todos encontraram? A partir do verso 48, Atos 7, 48. Posso ler? Amém? Todos encontraram? Amém? Olha o que diz a palavra de Deus. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta: o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. É forte ouvir isso, irmãos. Não deve ser nada fácil. A minha ideia hoje é dizer assim: o que você tem construído? O que nós temos construído? Será que nós temos construído casas para Deus morar? Ou será que nós somos essa casa onde Deus descansa? Como é que você tem construído a sua vida? Aí veja só o verso 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E aí diz o verso 1 do capítulo 8: e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. É forte, hein, irmãos? Vamos falar com Deus? Feche seus olhos. Senhor, nós te pedimos a tua presença aqui. A tua presença, Senhor. Porque só a tua presença pode nos confortar. Só a tua presença pode nos guiar. E por isso nós te pedimos a tua presença, mais da tua presença, Senhor. Mais da tua presença, mais das tuas palavras, mais das tuas orientações, mais, Senhor, mais, Deus, em nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Nós estamos numa série breve, Duro de Matar, e a ideia hoje é falar um pouco sobre a vida de Estevão. Estevão foi um grande homem de Deus, um extraordinário homem de Deus. Houve um problema na igreja de Cristo. Aliás, problema é uma coisa que sempre a gente vai ter, viu? Quem está pensando numa igreja perfeita, abandone essa ideia, porque essa ideia é uma ideia frágil,
é uma ideia menina, é uma ideia inocente. Sempre teremos problemas. Aí vocês dizem assim: ah, não, mas e a igreja primitiva? Pois é, a igreja primitiva teve um problema. Um problema. Depois você lê Atos 6 e você vai perceber que houve problemas na igreja primitiva. E um dos problemas é que as viúvas, olha aí, as viúvas dos helenistas não estavam recebendo uma porção igual. As viúvas dos judeus estavam recebendo sim uma boa porção, mas as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária dos pães, dos alimentos. Um grande problema. E os apóstolos sentaram numa mesa e começaram a discutir como é que nós vamos resolver isso. Eles disseram assim: bem, vamos escolher homens íntegros, cheios do Espírito Santo, e eles serão colocados pela igreja como responsáveis para dividir igualmente o pão. Veja aí, um problema de distribuição. E eles precisam escolher homens cheios do Espírito Santo. Eles escolheram 7 homens, entre os quais Estevão. Aliás, quando você vai ler o capítulo 6 de Atos, você vai perceber que Estevão recebe um destaque na descrição destes diáconos. Homem cheio do Espírito Santo, mas muito cheio do Espírito Santo, Estevão. Ele não estava entre os 12, mas foi escolhido entre os 7 diáconos para servir à mesa. Olha aí, ele era um grande servidor das viúvas dos judeus e dos helenistas. E ele foi colocado ali. Mas irmãos, ele era um homem tão extraordinário, que diz o verso 8 do capítulo 6, que ele realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Ele era um homem tão fantástico, tão cheio do Espírito, tão cheio de graça, que os prodígios e os sinais o acompanhavam. Veja aí, irmão, você se imagina assim? Você se imagina assim, uma juventude, uma juventude tão cheia do Espírito Santo, que os sinais e as maravilhas os acompanharão? Você pode dizer um amém bem forte aí, amém? Os sinais e as maravilhas nos acompanharão. Esse jovem que lidera junto com o pai dele essa missão Casa Amarela, ele estava nos contando que muitos problemas acontecem no lixão, e o problema de um lugar tão pobre quanto o lixão é o braço invisível do Estado. Aliás, braço nenhum, nem braço invisível do Estado existe ali. Bem, não existe nenhuma assistência médica, nenhum posto de saúde. Quantos casos que apareceram para aquele jovem e eles tiveram que orar? Por exemplo, uma jovem que caiu e fraturou o braço, e o seu braço estava inchando, e a mãe se drogando em um dos pontos, porque lá tem muita venda de drogas. Sua mãe se drogando e ele sem como levar para o hospital, sem identidade. Irmãos, aquele jovem nos contou que eles começaram a orar pelo braço daquela mulher, daquela menina que estava inchando. Irmãos, quando a oração terminou, o braço da jovem estava normal. As maravilhas podem também nos acompanhar. Eu creio nisso. Nós temos que viver isso no nome de Jesus. Estevão era um homem tão cheio de graça, de tanto poder de Deus, que essas maravilhas, esses sinais o acompanhavam. Só que, queridos, quando a pessoa começa a ser usada por Deus, coisas contrárias acontecem. É fato isso, é fato. E diz a palavra que alguns membros de uma sinagoga, a sinagoga dos libertos, se levantaram contra Estevão e começaram a caluniar Estevão, a dizer coisas que não eram verdadeiras a respeito de Estevão, ao ponto de o prenderem. Veja aí, de o prenderem. Esse discurso que nós lemos é o discurso que Estevão dá ao Sinédrio. E o próprio Sinédrio, diz o final do capítulo 6, quando assistia Estevão falar, viram o seu rosto parecendo como o rosto de um anjo.
O rosto de Estevão, é o verso que encerra o capítulo 6 de Atos, era como o rosto de um anjo. Ele estava diante do sinédrio, e ele estava se defendendo de seus acusadores, e diz a palavra de Deus que o sinédrio o observava, e quando o observava, via o seu rosto como o rosto de um anjo. E foi a partir daí que Estevão começou a recontar a história de Israel, a recontar a história de Israel. E existia uma filosofia por detrás da história que Estevão contava. Veja, ele estava diante do sinédrio, contando a respeito da história de Israel, passando por Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, Salomão, e ele reconta a história de Israel a partir de uma filosofia da história. Qual era a filosofia da história por detrás dessa história recontada por Estevão? Estevão estava dizendo: a história de vocês é a história de acusadores. A história de vocês é a história de perseguidores. A história de vocês é a história de resistentes ao Espírito Santo. Veja, irmãos, ele está diante do sinédrio. Ele estava diante do Supremo Tribunal Federal. Ele estava diante da Assembleia Legislativa. Ele estava diante dos governadores de seu povo. Ele estava diante do Senado, da Polícia Federal. Ele estava diante das maiores autoridades de seu tempo. E ele reconta a história de Israel em uma base muito clara, muito fundamental. A história de vocês, diz Estevão, é a história de perseguidores, é a história de construtores de templos. Vocês são grandes construtores de templos. Vocês perseguiram os profetas. Vocês perseguiram aqueles que anunciavam, que prediziam a vinda do justo. De quem agora vocês se tornaram perseguidores e assassinos. Quero ver quem tem coragem. Coragem de diante do Supremo Tribunal Federal falar com a autoridade de Estevão e dizer: vocês são bons construtores de templos, mas vocês não são templos, vocês são perseguidores, vocês são assassinos, vocês mataram os profetas que prediziam a vinda do justo, e agora vocês se tornaram os próprios assassinos do Messias. Vocês se tornaram os próprios assassinos do justo. Quero ver, onde está a coragem? Temos discursos que afagam os ouvidos. Você será um grande revolucionário, você será rico, você será dono de castelos, você será, dono de bois, você será. Nós somos bons pregadores que afagam os ouvidos dos negociadores do Evangelho. Onde é que está o discurso dos que não querem construir templos? A minha ideia é, duro de matar é o seguinte: a coisa mais fácil do mundo é destruir um templo. A coisa mais fácil do mundo é destruir um templo. Esse templo mesmo aqui, simples. Destruir esse templo aqui é simples, irmãos. Jesus lá em Mateus 24, veja aí, agora ouça isso, ouça bem, para doer o seu ouvido. Jesus lá em Mateus 24, naquele grande discurso escatológico de Jesus a respeito do final dos tempos, ele olhou para o templo, um templo que demorou tantos anos para ser construído. Tantos anos, aliás, João, nos primeiros capítulos do Evangelho de João, descreve a quantidade de anos que foram gastos para construir o templo de Israel. Aí Jesus olha para aquela grande edificação, aquela bonita edificação, e ele diz assim: eu digo para vocês com certeza que não sobrará pedra sobre pedra.
pedra sobre pedra. Olha o que diz o verso 48 do discurso de Estevão: todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, Isaías, o grande profeta Isaías, capítulo 66 de Isaías: o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? Irmãos, nós estamos perdendo o nosso tempo construindo edificações para Deus. Estamos perdendo o nosso tempo construindo edificações que o tempo deteriora. Nós estamos falando duro de matar, mas o que é duro de matar? Porque templo, nós já percebemos aqui, que é a coisa mais fácil de se deteriorar. Bem, aliás, anos 70 depois de Cristo, os romanos invadem Jerusalém e destroem o templo. Não sobra absolutamente nada, nenhum tijolo, tal como Cristo havia dito lá em Mateus 24, não restará pedra sobre pedra. E essa profecia de Cristo se concretiza quando os romanos invadem Jerusalém e não sobra pedra nenhuma. E aí, como manter os nossos corações aquecidos em Deus se já não temos mais tempo? O Evangelho de Mateus, ele foi escrito logo após a destruição do templo, para dizer assim: bem, há uma resposta muito concreta para quem não tem templo. Mateus 27, 51. Eis que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Eis que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. É como se Mateus estivesse dizendo assim: bem, quando Cristo entregou o seu Espírito, o véu que nos separava do santo lugar, do lugar santíssimo, foi rasgado de alto a baixo, para mostrar claramente que não foram as mãos de baixo para cima que o rasgaram. Esse véu foi rasgado porque Cristo entregou o seu Espírito, concretizando a obra salvífica e transformadora de Deus. O que Jesus fez foi, com sua morte, dizer: os templos são desnecessários. Os templos são desnecessários. Aliás, os templos são aquilo. São aqueles objetos, são aquelas construções que petrificam os nossos corações, que nos tornam bons religiosos, bons seguidores de preceitos, de lei, de doutrinas. Somos tão bons nisso, recitamos tão bem alguns versos, decoramos tão boas coisas. Os templos, as construções feitas por tijolos, nos dão a sensação de que estamos no caminho certo. Aliás, estamos aqui dentro, os de fora todos vão para o inferno. Os de dentro não, os de dentro cumprem as leis. Os de dentro participam dos ritos religiosos. Os de dentro eles participam dos ensinos da igreja, eles são doutrinados. O templo nos dá uma sensação tão extraordinária. O templo, ele consegue amortizar as nossas culpas. O templo faz com que as nossas consciências sejam purificadas. E a pergunta é: o que você está construindo? Será que você está ajudando a botar mais um tijolo nesse templo deteriorado pelo tempo? Qual tipo de espiritualidade você está vivendo? Porque um homem muito cheio da glória de Deus, muito cheio do Espírito Santo de Deus,
Ele disse: bem, o Altíssimo não habita nesses templos que nós construímos. Esses templos servem para amortizar as nossas consciências. Templos são feitos para aplacar as nossas culpas. Mas Deus não habita nesses templos. Deus não habita nessas construções doutrinárias que fazemos e que às vezes até nos diferenciam dos outros. Deus não habita em templo batista, ou templo presbiteriano, ou templo assembleano, ou templo calvinista, ou templo arminiano. Deus não habita nessas porcarias. São frágeis construções que fazemos, esses castelos moralizadores, doutrinários, que nada servem senão para caírem deteriorados pelo tempo. Quanto tempo temos gasto colocando tijolos em construções rotas, como diz o profeta Jeremias. Nós estamos trocando aquelas águas que podem fluir de dentro de nós, águas eternas que fluem de dentro dos nossos próprios corações, águas interiores, aquelas mesmas que quando Jesus conversou com a mulher samaritana, disse assim: ó, essa água mata a nossa sede. Nós estamos trocando essas águas eternas, purificadoras, de Ezequiel 47, de Jeremias 2, por cisternas rotas, por construções rotas. É tão fácil deteriorar, é tão fácil destruir aquilo que a gente constrói com as mãos. Irmãos, que tipo de espiritualidade nós estamos construindo? Será que a nossa relação só sobrevive dentro das quatro paredes do templo? Será que a espiritualidade que a gente vive aqui não serve para lá? Será que a gente ainda está ancorado nessa ideia ridícula e hipócrita de religião? A verdade é que, irmãos, como diz o Apocalipse, às vezes nós fazemos desses templos boas sinagogas de Satanás. Boas sinagogas de Satanás. Que a coisa que Satanás talvez mais goste é deixar a gente no templo mesmo. Vamos deixar eles no templo. Eles estão quietinhos lá. Não estão incomodando ninguém. Lá no templo, eles se tornam tudo. Eles se tornam um povo obstinado. No templo é a melhor coisa. A melhor escola para deixar um povo rebelde é o templo. Deixa no templo. A gente até diz assim: o diabo não está feliz com você na igreja. Ele está muito feliz. É melhor você ficar aqui mesmo. Você se tornou povo rebelde. Você se tornou povo obstinado de coração. Vocês são iguais aos antepassados religiosos de vocês. Ele está feliz. Está feliz porque esse tipo de religião que você está construindo e que os seus antepassados ajudaram a construir, esse tipo de religião, poxa, isso aí é muito bom. Ele está feliz da vida. Vamos deixar eles quietinhos lá. Ninguém incomoda. Deixa eles quietinhos lá no templo. O templo é a melhor escola dos rebeldes. O templo é a melhor escola dos críticos. O templo é a melhor escola do povo obstinado de coração. Deixa no templo. Eles juntos, eles vão se enganando até morrerem. O que o diabo não gosta é de Estevãos. Estevãos que não estão grudados no templo. Ao contrário. Cheio do Espírito Santo. Veja só, irmãos. Veja só, verso 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus.
O diabo não gosta de Estevãos. Quem são os Estevãos? Os Estevãos são aquelas pessoas que mesmo nos quadros mais difíceis, enxergam Deus. Olha a descrição: veem a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. São aquelas pessoas que não enxergam os cenários contrários. Não são aquelas pessoas que são regidas pelas dificuldades da vida. Os corações dessas pessoas não são regidas pelas dificuldades da vida. Não, ao contrário, essas pessoas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo nos cenários mais inóspitos, elas conseguem enxergar a glória de Deus e Cristo à direita do Pai. Eu quero que a juventude pare de ficar colocando tijolo em templo e passe a ver a glória de Deus lá na sua universidade. É isso que eu quero. Mas pastor, a universidade é um cenário tão hostil, tantos marxistas, tantos materialistas, tantos darwinistas, tantos ateus, irmãos, é isso aí mesmo. O que você vai fazer? Vai matar essa turma? Pastor, estou planejando a morte dessas pessoas. Cadê a juventude se reunir nos pátios das universidades para enxergar a glória de Deus lá? Irmão, não tem filosofia que sobreviva à glória de Deus. Qualquer que seja a filosofia dos seus amigos, se eles verem a glória de Deus através da sua vida e da reunião de crentes no pátio do templo no pátio das universidades adorando a Deus. Meu irmão, eu já posso imaginar aqui, hein, Natan, já estou sonhando, os jovens, veja, se reunindo no pátio da PUC, da Estácio de Sá, da UFRJ, da UERJ, e aí eu vejo um monte de jovens com mãos levantadas, adorando a Deus com pureza, com alegria, com entusiasmo, e aí eu já consigo ver outros jovens universitários se aproximando e falando: meu Deus, o que está acontecendo ali? O meu corpo está sendo atraído para aquele lugar ali, eu não sei o que está acontecendo, mas as minhas células estão me convidando a estar perto dessas pessoas. E aí eu vejo jovens se aproximando dos grupos que a gente vai criar nas universidades, lá naqueles cenários hostis, imagina, e a glória de Deus ali, irmãos, não tem ninguém que sobreviva à glória de Deus. Irmãos, a glória de Deus é tão forte, que Seu está tão cheio do Espírito Santo, naquele cenário inóspito, que eles taparam os ouvidos, taparam os ouvidos, dando fortes gritos, urros, e lançaram-se todos junto contra ele. A glória de Deus era tão grande, Jeff, tão grande naquele ambiente, que eles não estavam suportando a glória de Deus. Estavam suportando. Irmãos, imagina essas coisas acontecerem nas nossas vidas e através das nossas vidas. Mas a gente está conformado com o templo. O que vai ser o acampamento no próximo final de semana? Mais uma oportunidade de a gente ser mais religioso? Ou será que o acampamento do próximo final de semana vai ser, imagina, um Getsemane nas nossas vidas? Vai ser um monte da transfiguração nas nossas vidas. A gente vai ver a glória de Deus, Deus se revelando ali, tal como se revelou para os 3 discípulos de Jesus. E aí, a gente não vai construir tenda, a gente vai perceber que aquilo que Pedro fez era desnecessário. Não, porque para que tenda? Nós somos nômades.
Nós somos nômades, irmãos. Nós somos um povo orgânico. Nós somos um povo que se move na história. Nós somos um povo que se move na história, sinalizando a face e o reino de Deus. Mas pastor, os morros estão tomados pelo tráfico. Os morros estão tomados pelas facções criminosas. Você viu aquelas cenas, aqueles policiais assassinando aqueles dois bandidos? Eu vi tudo isso, irmãos. Eu leio o jornal. O cenário é tão violento, é tão hostil. Pois é nesse cenário hostil que Deus nos convidou a ser o que Ele foi. Não é para ficar fugindo não, porque quanto mais tijolo você coloca aqui, irmãos, mais distantes estamos do mundo, mais não conseguimos enxergar a realidade do mundo, e Deus nos convidou para ser a própria realidade do mundo, para transformar a realidade do mundo. Por que não imaginar a gente fazer um grande sarau no pé de um morro, cantando a glória de Deus? E aí aqueles que nós chamamos e estigmatizamos de bandidos vão descer com seus fuzis, vão deixar os seus fuzis no chão e vão dizer assim: eu não aguento mais. Não aguento mais. Eu não sei nem por que eu estou com um fuzil na mão. Eu fui tão agredido na infância. Eu passei por tantos abusos que a única possibilidade que me vi saindo disso foi colocando um fuzil na minha mão. E eu não suporto mais dormir uma noite sem saber se vou conseguir acordar. E eles vão entregar os fuzis no meio da gente cantando, e vão dizer: eu não aguento mais, eu preciso da glória de Deus. Por que a gente precisa piorar o mundo que já está tão difícil? Irmãos, é fácil de destruir templo, mas destruir a igreja? Mas espera aqui, pastor, espera aqui, templo, igreja, o senhor está confundindo minha cabeça. Quem disse para você que igreja é tijolo? Quando você faz a sua igreja um conjunto de tijolos, você constrói uma sinagoga de Satanás. É o melhor lugar do mundo para construir um povo rebelde, obstinado de coração, é aqui, ó, dentro dos tijolos. Mas o que a gente está construindo é, a gente não está construindo templo, a gente está construindo igreja. Igreja é difícil de matar, hein? Igreja cheia de Estevãos é difícil de matar, hein? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? Contra a igreja. Igreja, um conjunto não de tijolos, mas de Estevãos. É duro de matar. É duro de matar. Eles vão ter que tampar os ouvidos. O Senado vai ter que tampar o ouvido. O nosso Congresso Nacional vai ter que tampar o ouvido. O nosso STF vai ter que tampar o ouvido. Os homens ditos poderosos vão precisar tampar os ouvidos. E eles vão dar fortes gritos. Porque eles não vão suportar a presença da igreja. Irmãos, eu estou falando coisa louca aqui, hein? Eu estou falando coisa que eu acredito. Coisa que eu acredito. E aí, irmãos, diz a palavra de Deus: as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado o quê? Saulo. E diz a palavra de Deus no capítulo 8, verso 1: e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Abra em Atos 22. Atos 22. Olha o que diz Atos 22.
Paulo chegou em Jerusalém, foi preso em Jerusalém, capítulo 21. E aí no capítulo 22 ele tem que dar um discurso para aqueles mesmos que o prenderam. Aí no verso 20 do capítulo 22 diz assim, ó, o 19, um pouco anterior: eu respondi: Senhor, esses homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue da tua testemunha Estevão, eu estava lá, dando a minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: vá, eu o enviarei para longe, aos gentios. Irmãos, eu gostei tanto dessa construção quase causal dos versos. Saulo consente na morte de Estevão, friamente. Os mantos foram depositados aos pés de Saulo, naquela ocasião ainda Saulo. E aí no capítulo 9, Paulo tem um encontro real com Cristo, a quem ele perseguia. E aí esse capítulo 22 respondeu algumas crises da minha cabeça, porque eu ficava assim, gente, como é que Saulo estava ali diante da morte de uma testemunha de Cristo e ele não foi mexido? Esse verso me esclareceu. Esse verso me esclareceu um dos pontos mais críticos da minha própria teologia. Como Paulo estava ali friamente consentindo na morte do primeiro mártir da igreja de Cristo. O primeiro mártir da igreja de Cristo foi quem, irmãos? Estevão. Depois da morte de Estevão, tudo aconteceu na igreja. O povo cristão foi disperso nas cidades. É o que diz lá, ó, após a morte de Estevão. Você vai no capítulo 11 de Atos, você vai perceber a mesma coisa. Eles foram até Antioquia por causa da dispersão que houve por conta da perseguição de Estevão. E eu ficava assim, gente, mas todo mundo foi disperso, a igreja foi dispersa, a igreja foi espalhada diante da morte de Estevão, e Paulo estava consentindo, ele não foi marcado por isso. E aí esse verso 20 do capítulo 22, como numa relação causal, me diz que depois de Paulo consentir na morte de Estevão, ele se tornou o apóstolo dos gentios. É duro de matar, irmãos. Mesmo depois da morte de Estevão, outros Estevãos apareceram, porque os Estevãos não morrem. Os Estevãos se tornam história, porque são história. A vida de homens como Estevão, a vida de homens como Lutero, a vida de homens como Dietrich Bonhoeffer, a vida de homens que se entregaram todos os seus dias, todas as suas vidas em prol do Evangelho, são histórias que não morrem. É duro de matar os testemunhos de Martin Luther King. Você nunca vai destruir mais nos Estados Unidos o movimento negro, nunca mais, por causa da vida de um homem que lutou pelos direitos civis. Você nunca vai conseguir matar a vida de Madre Teresa de Calcutá, nunca, nunca. Você vai passar, nós passaremos, e a história de homens e mulheres como estes que eu citei, sobreviverão incomodando o mundo, dizendo: é possível ser igreja, é possível não se disfarçar em templos construídos com tijolos, é possível não ser escravizado pelas religiões, é possível não ser doutrinado pelos dogmas que mais nos aprisionam do que nos tornam livres para a vida. É possível fazer da religião não um ópio, é possível viver fora dela, é possível ser igreja, é possível sair da religião e ser igreja.
A gente diz, Jesus fundou a religião. Jesus não fundou religião nenhuma, ele nunca quis isso. Tanto que ele está nos levando para um lugar onde não vai haver templos. E é lá, Apocalipse 21. Porque Deus se cansou de templos. Porque templos se deterioram. Agora, Estevão não. Estevão não se deteriora. Igreja não se deteriora. E você também não se deteriorará com os muros do templo. Porque esses muros que vemos são simplesmente edificações que nos impulsionam a ser igreja nas universidades, nos morros do Rio de Janeiro, nos nossos condomínios, junto com os nossos amigos, nas praças éfas da vida. Essa construção simplesmente nos impulsionará a ser igreja que é duro de matar. Vamos nos colocar em pé? Senhor, no nome de Jesus, nós estamos aqui porque cremos que somos a Tua igreja. Não queremos ser mais uma igreja de muros, de tijolos. Não queremos mais ser um templo. Nós queremos ser a Tua igreja. Nós queremos ser impulsionados daqui, porque nós queremos viver o Evangelho lá. Nós queremos ser lançados como sementes. Nós queremos ser lançados como Estevão. Senhor, nos ajude a ser igreja. No nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar mais uma música. Mas eu queria dizer para você que nos visita. Isso aqui? Você que nos visita. Quem está visitando a gente pela primeira vez aí? Levanta a mão aí. Olha aí a quantidade de gente. Olha que benção, gente. Vamos aplaudir essas pessoas. Glória a Deus. É o seguinte, você vai receber aqui do Salva-Vidas, né, esse folder aqui, que tem os nossos cultos, todos os sábados às 19h30, vocês que estão vindo hoje, estão convidados a virem sempre, né, a fazer desse sábado a sua agenda, todos os sábados, você está convidado a fazer desse culto a sua agenda, todos os sábados a gente está aqui, todos os sábados às 19h30 em ponto a gente começa esse culto, adorando a Deus. A gente quer convidar você, e aí você vai colocar aqui o seu nome, o seu bairro,